Muito bem, para você que acompanha a nossa programação, nós estamos hoje aqui direto do CICB, em Brasília, onde está acontecendo a 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Vários painéis, pessoas já passaram por aqui nessa manhã, conversando, batendo papo com os prefeitos, com os participantes. E nós temos várias arenas acontecendo aqui com temas de grande relevância para os municípios. E nós estamos recebendo hoje aqui o Edson de Souza, que ele é o auditor de controle externo do TCE no Pará. Edson teve uma palestra ontem e vai nos contar um pouco sobre essa palestra, sobre algumas implementações e sobre tudo que a prefeitura, os prefeitos precisam fazer para a implementação do famoso BIM. O que é o BIM? Nós vamos descobrir tudo nesse bate-papo aqui. Primeiro, Edson, uma ótima tarde para você. Obrigado por esse espaço, por essa oportunidade de conversar com você. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco dessa passagem nessa audição aqui de controle lá do Pará. Seja bem-vindo à 25ª Marcha. Muito obrigado, Isaías. Boa tarde. Então, meu nome é Edson, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Trabalho na área fim do tribunal, fiscalizando as obras estaduais. E ali a gente começa a perceber, a questão de diversos problemas, que as obras públicas acabam sofrendo. Às vezes por um projeto deficiente, muitas vezes por uma falha formal na documentação que não chega até nós. E isso aí, ao longo do processo de prestação de contas, acaba resultando em alguns problemas, assim, vamos dizer, para o secretário, para o fiscal de obras, e para o prefeito. Então, como a gente está falando sobre como a gente pode melhorar essa questão de gestão das obras, a questão da gestão dessas documentações, a gente sempre olha para o BIM. O BIM hoje é uma disruptura, com o método tradicional de se projetar, de se trabalhar engenharia, onde a gente precisa concentrar um pouco mais no planejamento, e aí vem ao encontro do que todos esses gestores estão aqui hoje concentrados, buscando conhecimento para poder melhorar a sua gestão nos seus municípios. Então, assim, o BIM vem mais ou menos nessa linha. De uma forma bem simples para o nosso ouvinte, o que é o BIM? Só para início de conversa, assim, para ele tentar, o que é esse BIM, meu Deus? O que é o BIM? O que é realmente o BIM? Pois é, o mais importante do que saber o que é BIM é saber o que não é BIM. Pronto, então vamos lá. Hoje todo mundo acha que o BIM é simplesmente um software, é um programa. Tá? Então isso precisa ser de uma vez por todas erradicado, esse raciocínio. Você ter um software onde você trabalha um projeto, você está trabalhando sozinho, tá? Isso aí não é BIM. O BIM ele precisa de pessoas participando, é um processo colaborativo. É a metodologia da informação, ou seja, você precisa inserir informações. E isso tudo precisa de pessoas, precisa de processos, precisa de tecnologias. O software faz parte do BIM, mas ele em si não é o BIM. Esse é um processo que está sendo implementado agora. Está sendo implementado, tem uma resolução, tem já uma lei específica para isso. Como o senhor pode explicar isso e de que maneira esses gestores podem começar a inserir essas obras no BIM, de que maneira que começa a implementar isso na prefeitura? Olha só, nós temos o Decreto Federal 10.306, de 2022, que ele já colocava alguns parâmetros ali, que é o Planejamento Nacional de Implementação do BIM. É um plano que foi pensado para que isso pudesse ocorrer na União e, gradativamente, isso foi passando para os estados e para os municípios. Então, dentro desse plano federal, nós temos ali, para 2024, nós já deveríamos estar desenvolvendo projetos e já estamos trabalhando a parte da gestão das obras. Até 2022, já era para estar todo mundo já trabalhando com projetos, ou seja, tivemos 2 anos para poder trabalhar a parte de projetos. E agora, em 2028, seria para poder trabalhar a parte de manutenção dos ativos que são construídos, ou seja, manutenção predial. Então, o que acontece? Isso aqui é um planejamento federal. Cada estado criou o seu próprio decreto, colocando datas para a sua implementação dentro do seu estado. E os municípios também têm feito seus decretos municipais para poder colocar qual é o prazo que eles vão estar implementando o BIM.
Infelizmente, hoje nós não temos assim uma lei que determine prazo igual para todo mundo. Assim como também nós não temos uma lei onde você nivele o conceito de BIM, né, para todo mundo. Então, hoje, teoricamente, cada estado tem a sua política, cada estado está fazendo as suas especificações técnicas, e isso começa a criar um certo ruído na comunicação quando você começa a comparar um estado com o outro, o que estão se fazendo, para poder pegar projetos já com alguns cases de sucesso, para você poder implementar, né, no seu órgão. De um modo geral, como é que o senhor vê essa implementação nas prefeituras desse projeto? Está muito atrasado? Precisa de uma equipe técnica especializada? Como é que é essa questão do pessoal que o senhor disse que vai precisar desse pessoal por trás para a inserção desses dados? Pois é, para os municípios maiores, que têm uma condição financeira melhor, a implementação do BIM está um pouco mais avançada. Para os municípios de médio porte, eles também já estão caminhando, estão encontrando algumas dificuldades no processo, que é normal, né? Porque você vai implementar, você vai criar algo que é diferente, tá? Você precisa mudar a sua cultura, o pensamento, para você poder implementar essa metodologia BIM. Então, isso causa alguns percalços, mas ao longo do processo, você vai amadurecendo, né, a sua forma de planejar, de pensar, e isso faz parte da implementação BIM, que é o que nós chamamos de maturidade BIM. Por exemplo, hoje você vai ler, né, a respeito de algum tipo de conceito, e talvez daqui mais uns 6 meses, 8 meses, é que você realmente passe a entender 100% aquilo que você estava lendo. E a partir desse momento você já começa a olhar com outros olhos e começa a melhorar o fluxo de trabalho que você criou. Agora, para os municípios menores, a coisa está um pouco mais delicada, né? Às vezes falta um pouco mais de recurso, talvez não tenha o pessoal suficiente, porque você precisa de pessoas. Não adianta você ter um engenheiro ou um arquiteto, que ele não vai fazer BIM sozinho, tá? E você também precisa de uma estrutura de TI, tecnologia. Então, isso são equipamentos caros, às vezes são softwares caros. A capacitação, ela é de longo prazo. Então, tudo isso demanda muito investimento. E os municípios menores, hoje, né, não têm, de repente, essa condição de estar implementando da maneira como deveria. Então, por exemplo, pegando aqui o estado do Paraná como exemplo. O estado do Paraná começou a implementação BIM lá por volta de 2012, 2013. É um estado que está mais avançado nessa implementação, seria? Sim, hoje é o estado que está na vanguarda da implementação BIM. Tanto que na apresentação eu sempre trago, né, como um grande case de sucesso, né? O Paraná, inclusive, ele fez um decreto próprio dele, estadual, onde é o único estado onde é obrigatório o uso do BIM. Ou seja, enquanto todo mundo está achando que aquele preferencialmente, que a Lei 14.133 traz no seu artigo 19, que era preferencialmente usar o BIM, no estado do Paraná não tem mais preferencialmente, agora é obrigatório. E o que isso acarreta? Acarreta é o seguinte, que vai ter que ser feito. Mas assim, o Estado não simplesmente chegou e jogou essa bomba, vocês têm que fazer e se vira, né? O Estado veio se estruturando ao longo de todo esse tempo. Então, ele, né, tem dentro da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística uma equipe, que é o Núcleo BIM, um laboratório BIM, que vem estudando todos os tipos de software para poder saber qual é a melhor solução para cada tipo de obra, para cada tipo de órgão. E esse pessoal, eles dão suporte técnico com treinamento, né, ajuda na seleção dos softwares para os municípios. Então, ano passado foi feito um roadmap pelo estado do Paraná, onde eles passaram divulgando esse projeto, né, que é o BIM nas prefeituras. Então, é um projeto muito interessante que vem justamente para poder dar esse apoio que falta para as prefeituras menores na implementação do BIM. Então, são soluções de ordem tecnológica, inclusive informando como que pode captar recursos para poder fazer o investimento em BIM. Só que, assim, é também importante saber se a prefeitura realmente precisa, né, do BIM. Às vezes é permitido, né, dentro da lei, que você faça a terceirização. Então, às vezes é melhor você terceirizar. Se você tem uma estrutura muito pequena, muito enxuta de profissionais técnicos, é melhor que você terceirize, mas ainda assim, né, você precisa ter alguém que tenha o conhecimento para poder saber receber. Porque nós precisamos saber pedir
E essa documentação de como você pede são requisitos, especificações técnicas que você precisa fazer, com papel assinado, né, para você poder entregar ao contratado. E na hora do recebimento, você tem que saber e conferir para ver se está recebendo certo. Numa estrutura de prefeito, de uma prefeitura, quem seria os responsáveis por inserir esses dados no BIM? Qual a estrutura que seria responsável por isso? Olha só, a estrutura que a gente imagina normalmente é o seguinte, é uma estrutura do tipo top-down. O prefeito tem que querer fazer, né? A partir do prefeito, ele vai direcionar para o secretário de obras, olha, precisamos, né, implementar o BIM. A partir desse momento, é criado, então, uma equipe. Nós precisamos conhecer as pessoas que vão trabalhar com isso. Nem todos os servidores, mesmo que sejam engenheiros ou arquitetos, tem gente que não gosta de trabalhar com projeto. E é normal. Tá? Então, a gente precisa saber selecionar as pessoas que vão compor o grupo, que vão dar início para poder fazer essa implementação. E, ao longo desse período, você vai criar o que nós chamamos de núcleo BIM. Você vai designar oficialmente uma pessoa, né, um engenheiro ali, para ser o coordenador de núcleo BIM. E ele vai ser responsável para poder desenvolver essas documentações, responsável para poder contratar, né, entrar em contato com o pessoal para poder buscar conhecimento, trocar informações, participar de eventos, para você poder obter mais conhecimento e ver o que está acontecendo, o que outros estados estão fazendo, o que outros municípios estão fazendo, as dificuldades que estão sendo enfrentadas, para que você possa traçar o teu trabalho, o teu plano de implementação BIM no município. Então, você vai ter uma equipe técnica que vai estar à frente disso. E, depois de algum tempo, assim, sei lá, um ano e meio, dependendo, né, do quanto esse pessoal vai se dedicar no aprendizado da metodologia BIM, eles vão começar agora a treinar outras pessoas. E ao longo do tempo, né, todos os setores vão ter conhecimento do BIM, porque o BIM não é exclusivo para engenheiro. Né? Lógico que nós estamos falando de um software que onde quem vai manipular é um engenheiro, um arquiteto, mas nós temos diversas documentações que são de cunho jurídico, são de ordem jurídica. Então a gente precisa ter pessoas também com formação em direito acompanhando a implementação do BIM. Nós precisamos também ter o pessoal da área de TI acompanhando o BIM. Então, eles precisam saber o que é o BIM para poder saber assim, que tipo de equipamento seria melhor para poder fornecer para a gente. Nós temos aqui conosco também a nossa analista técnica lá da CNM, que é a Alessandra. Gostaria de passar a palavra a ela para fazer a sua consideração junto ao nosso convidado aqui, o Edson de Souza. Muito obrigada, Isaías. Né? É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E assim, né, aquilo que o Edson falou, né, foi o nosso convidado da nossa arena de ontem, né, que tratou sobre obras paradas e gestão de obras. Ele veio numa fala da parte de gestão de obras, né, porque problemas, Isaías, a gente tem um monte, né? E obras paradas a gente também tem um monte de números, né? A gente pode elencar aqui que foram quase 8.000 obras paradas que a gente conseguiu levantar no nosso estudo. Tivemos vários outros agentes também trazendo o porquê dessas obras estarem paradas, quais são as tratativas do governo para que elas sejam retomadas. Mas o Edson ele veio nessa solução, digamos assim, para dar um acalento, né? Porque eu entendo que o BIM ele vem justamente para diminuir, porque ele vem também para poder gerenciar e acompanhar essas obras. Então, se as obras têm um acompanhamento eficaz de pessoas qualificadas, o número de obras vai ser cada vez menor, cada vez menos. E pessoas qualificadas que possam gerenciar isso, não é, Edson? Isso. E uma das coisas que a gente questionou, o Edson, lá dentro da nossa arena, foi qual a obrigatoriedade do município em implantar o BIM e se isso passaria a ser algo que era monitorado, né? E ele nos disse, sim, que na nova lei de licitações, preferencialmente. Mas, por mais que não seja algo assim obrigatório, porque muitas vezes aí os municípios só fazem se é obrigatório. Se você tiver que pagar tributo, se você não colocar, você vai ser penalizado. Mas é algo que vai trazer benefício para o município. Aquela UPA, aquela creche, que vai ser implementada de forma mais rápida, em funcionamento de forma mais rápida. Entendeu? Nesse sentido. Além de todos esses que foram elencados aqui, qual o principal... digamos, a principal vantagem de se implementar o BIM, que, na sua visão?
Qual o principal para o município que tem o BIM, o que seria de principal vantagem para ele, sem tirar essa questão de punitividade, vamos dizer assim? Vamos lá. Nós temos um negócio chamado termo aditivo, né? Ou seja, a obra começa, chega uma certa fase, ela para e agora precisa de colocar aditivo. Então a obra custava 1 milhão, no final das contas ela acaba custando 3, 4 vezes mais. Então esse é um problema muito crônico em todas as obras. Todas as obras paradas elas vão ter esse tal de aditivo financeiro. Nós temos também a questão de aditivos de prazo, tá? Então o que acontece? Quando a gente começa a projetar em BIM, começa a falar em BIM, nós precisamos alimentar as informações. Então, por exemplo, eu tenho condições de fazer uma execução virtual no meu modelo em BIM. Através dessa execução virtual, eu consigo, por exemplo, verificar se está faltando alguma coisa. Porque o programa vai começar a acusar, né, que está faltando alguma etapa. É um acompanhamento dia a dia, hora a hora, em tempo real, o BIM. Vai dar esse retorno para quem está acompanhando. Na verdade, nós estamos falando aqui, isso aqui antecede a qualquer contratação. Nós vamos desenvolver o projeto e podemos executá-lo virtualmente no computador antes mesmo de contratar, para poder saber se essa execução estaria dentro do prazo e com aquele custo que planejamos. Isso aí já seria suficiente para a gente poder eliminar, ou pelo menos minimizar em muito, os termos aditivos, tanto de prazo quanto de financeiro. Não só isso, no BIM também é possível que você alimente com documentações. Então, todas as documentações, desde o processo licitatório, você pode sim alimentá-los, né, dentro da plataforma BIM. E essa documentação toda, quando registrada adequadamente, no final da obra, isso favorece a prestação de contas, porque a documentação já está toda posta ali. Então, isso facilita, se você dá o acesso para que os órgãos de controle possam, né, pegar essas documentações diretamente da plataforma, né, e também ajuda para que você possa arrumar essa documentação e encaminhar aos tribunais de contas. Há uma facilitação também nessa prestação de contas com relação à documentação. Sim, esse eu acho que é um dos principais ganhos que os prefeitos, principalmente, vão ficar muito interessados, né, na organização que a metodologia traz para as documentações, facilitando a sua prestação de contas. É algo assim, Isaías, desculpa te interromper, mas assim, Edson, é algo assim que a gente sempre sonha, né? Um município organizado, a prefeitura organizada. Infelizmente, ainda é algo que necessita de recursos, né? E talvez os nossos municípios pequenos, eles ainda nem sabem isso, né? Ele é lá do Pará, ó. Lá quantos municípios, né, que precisam de uma gerência eficaz, e o BIM ele vem para poder dar essa facilidade. Então, acho que está no momento da gente poder, e a Marcha veio com esse intuito também, de estar divulgando, de estar colocando na mente do gestor de que o BIM ele é bom para ele, é eficaz para ele, para a sua prestação de conta, né? No acompanhamento dessa documentação, para que lá na frente esses entraves sejam diminuídos. Agora, precisa deixar bem claro uma coisa, que é o seguinte: o BIM ele é uma ferramenta. Tá? O BIM não vai fazer nada sozinho. Nada sozinho. Ou seja, nós precisamos investir em capacitação profissional. Nós precisamos ter bons profissionais de engenharia, bons profissionais de arquitetura. Seria uma nova visão, uma nova leva de arquitetos e engenheiros, se houver isso? Ou os que estão aí conseguem se adaptar a isso facilmente? É uma nova cultura, né? Ou tem que começar praticamente do zero. Como é que o senhor vê essa questão dos profissionais? Não precisamos começar do zero. Na verdade, os mais experientes seriam assim, as pessoas mais interessantes para a gente poder fazê-los utilizar o BIM. Porque são pessoas que têm grande conhecimento e experiência, tanto técnica teórica quanto a técnica prática. Então, isso, quando você conseguir trazer esse pessoal para a utilização do BIM, esse pessoal vai agregar muito, principalmente na parte da execução das obras. Ou seja, reduz bastante, né, o fato de a gente ter um projeto com deficiência. Por exemplo, o levantamento do TCU, anualmente o TCU faz uma retrospectiva das suas fiscalizações anuais. Eu tenho acompanhado ali alguns documentos do TCU desde 2011. Né, e nos últimos 10, 11 anos, a maioria dos problemas são falhas de projeto deficiente.
são orçamentos deficientes, porque se você tem um projeto deficiente, o orçamento ele espelha essa deficiência. Você tem falhas de fiscalização, você tem incompatibilidade de material aplicado, você tem problemas de cronograma de obra. Então, se a gente pegar o projeto deficiente, o orçamento deficiente, o cronograma de obra, só isso daí a gente já consegue resolver através do BIM. Porque tu vai ter um projeto melhor, que vai te dar um orçamento melhor, e você consegue acompanhar a execução dessa obra. O BIM não sendo um software, mas a gente sabe que precisa de toda essa engenharia com várias pessoas para poder tocar esse BIM. Insiro toda a minha documentação e essa documentação some ou cai na mão de alguém. Como é que funciona essa questão? Porque talvez seja um dos grandes medos, talvez, né, você colocou toda a documentação online ou colocou dentro todo esse projeto e de repente alguém entra lá e bagunça. Qual que é a solução? Excelente pergunta. Pois é. Essa pergunta atualmente está em discussão, né? E é um tema bastante polêmico, que são os ambientes comuns de dado, é a nuvem. Então, assim, todo mundo vai trabalhar no BIM, todo mundo vai alimentar, e nós vamos colocar esses arquivos na nuvem. O que é essa nuvem? O que é esse ambiente comum de dados? É como se fosse uma espécie de um Google Drive, né, para poder, né, traduzir assim, uma forma mais simplificada, só que enorme, onde, por exemplo, né, na minha concepção, o Estado, teoricamente, providenciaria essa nuvem e todos os municípios colocariam ali as suas obras, as suas documentações, cada um nas suas devidas pastinhas com seus devidos acessos. Dentro da metodologia BIM, nós temos o princípio da rastreabilidade. Ou seja, a partir do momento que você fez um login e a senha e você entrou no sistema, na nuvem, e você está sendo rastreado. Então, eu sei exatamente quem foi que mexeu, o dia, a hora, o que mexeu, o que você suprimiu de documentação. Então, nós temos ali uma rastreabilidade que permite o quê? Uma maior transparência das informações. Então, essa documentação ela não fica perdida. Qual que é o problema que gera toda uma polêmica? O custo de você criar e manter um banco de dados gigantesco desse. Os municípios realmente não têm condições de fazer isso. Né? Talvez um município de maior porte, ele consiga talvez abarcar as suas próprias obras. Mas nós temos a questão com relação aos demais municípios, os menores, médios, né, e menores. Então, na minha concepção, seria o Estado, né, o responsável por poder criar esse banco de dados. Ou melhor, criar essa nuvem para que possa fomentar esse banco de dados. E os acessos, né, seriam todos feitos com login e senha, ou seja, não ficaria perdido. Hoje, o que está acontecendo? Algumas prefeituras contratam, né, projetos em BIM, que já está acontecendo, tá? E fica a critério do contratado. Ele está disponibilizando para nós um espaço na nuvem que ele tem, só que é privado isso. Então, é uma coisa meio inconcebível você ter documentos públicos arquivados num diretório privado. Então, realmente é uma situação muito delicada essa daí. E tem alguma solução para esse problema? Ou não se vê ainda além de apenas pensamentos ainda com relação a isso, de uma forma melhor, para que se possa armazenar isso e deixar de uma forma segura também e acessível aos órgãos de controle? Pois é como eu comentei contigo, hoje essa temática está muito assim, em discussão, mas como assim, ainda não temos muitos municípios, o BIM assim, não está, digamos assim, redondo ainda, tá? Então o pessoal está fazendo aquilo que, na medida do possível, aquilo que dá para ser feito hoje. Mas há essa discussão, há essa preocupação, e ainda assim esse tema vai meio longe ainda. Com relação à questão do acesso dos tribunais, né, do controle externo, é prerrogativa, né, na Constituição Federal que os tribunais eles têm acesso a toda a documentação, né? Então, assim, esse acesso ele não pode ser negado para o controle externo. Tá? Então, isso aí, com relação à parte do controle, é tranquilo. Mas a questão realmente é quem é que vai criar essa nuvem, quem é que vai manter esse banco de dados gigantesco. Eu tenho uma prefeitura e eu quero implementar o BIM. Qual é o primeiro passo que eu devo dar para implementação disso? Qual a primeira porta de entrada para mim? Hoje eu quero implementar esse mês quero que minha prefeitura seja dessa forma aqui. O que eu preciso fazer? A primeira coisa? Bem, a primeira coisa, precisamos fazer um plano BIM, um plano de implementação BIM. Então, é preciso que você reúna com o pessoal técnico da área, os engenheiros, né,
Engenheiros, arquitetos, pessoal pessoa do TI. Jurídico. E começar a pensar o seguinte, vamos fazer aqui um brainstorming. Todo mundo está falando de BIM. Nós realmente precisamos do BIM? Para que nós precisamos? Qual é o nosso objetivo de implementar o BIM? O BIM, o que acontece? Se você é um órgão que faz projetos, então você vai precisar de alguns tipos de softwares. Mas que tipo de projetos são esses? São projetos de saneamento, são projetos de infraestrutura, são projetos de edificações, porque dentro do BIM nós temos diversos softwares. Cada software são melhor aplicados para cada tipo de solução. Então você precisa saber quais são os tipos de obras que mais o município executa, se esse volume de obra realmente caberia um investimento em BIM, que com certeza não vai ser barato, certo? Para você poder fazer a análise custo-benefício. Às vezes, como eu falei, é mais fácil você terceirizar. Você dá um treinamento para o pessoal interno, para poder saber receber e trabalhar nas ferramentas, mas você não precisa ter dentro do seu órgão ali, né, licenças e compra de software e criar uma estrutura gigantesca. Agora, se você realmente faz esse planejamento e vê que não, realmente nós precisamos colocar o BIM, então, como eu falei, vamos ter que começar a capacitar pessoal, vamos criar uma equipe, quem é que vai tomar as frentes, ou seja, né, designar um coordenador para começar a criar a documentação de implementação do BIM. Com isso, nós vamos começar, né, no próximo passo, já fazendo o quê? Criando algumas estruturas de capacitação, a parte técnica e começar a fazer o projeto piloto, para que a gente possa já aplicar na vida real, né, aquilo que nós estamos aprendendo. Então, isso aí já vai dar um certo trabalho, um certo tempo. Tá? E, finalmente, você tem que fazer uma análise crítica daquele processo que vocês criaram. Esse processo está bom? As informações que nós estamos requerendo para poder apresentar projetos para nós são suficientes? Pode acontecer, né? É o caso da Prefeitura Municipal de Londrina, no Paraná, que começou a implementação do BIM em 2019 e começaram a fazer, né, toda a parte de documentação, implementaram. Hoje, alguns anos depois, eles começaram, né, realmente num outro nível de maturidade BIM, começaram a perceber assim, ó, que tinha algumas informações que a gente poderia ter solicitado lá atrás no começo, que hoje nós já conseguimos visualizar que ela faz falta. Então você faz, né, aquela retroalimentação, né, o famoso PDCA, né, você vai cada vez atualizando e melhorando o seu procedimento BIM. Naquele projeto BIM nas prefeituras do governo do Paraná, nós temos uma cartilha, né, que o próprio governo preparou justamente para as prefeituras, ensinando ali em 10 passos como fazer isso daí. Esse material está disponível no site BIM Paraná. BIM Paraná. BIM Paraná. Perguntas, Alessandra? Não, ficou claro, né? Assim, a gente percebe que é algo assim, inovador para os municípios e uma vez implementado, né, creio que muitas coisas podem melhorar ali, então, até na gestão, né, na gestão da política pública, na gestão de obras, e é algo assim que é, digamos, um sonho, né, para que todos os municípios possam fazer a utilização do BIM. De um modo geral, quanto se levaria para implementar um projeto BIM numa prefeitura, digamos, de 100 mil habitantes? Pois é, como eu comentei contigo, eu não sei, ninguém vai ter essa resposta. Por quê? Porque cada prefeitura vai ter as suas próprias peculiaridades. Então, assim, é preciso saber fazer aquela tarefa caseira, né? Eu preciso primeiro saber o que eu preciso, para que eu preciso, e aí, a partir desse ponto, é que eu vou começar a procurar as soluções. Por exemplo, no caso, se eu decidir e verificar que para a minha prefeitura não é interessante a implementação, uma terceirização do projeto, né, em BIM já seria suficiente, o meu treinamento vai se resumir às pessoas, né, um engenheiro ali, um arquiteto que vão receber esses projetos, seria mais a título de capacitação, e os softwares de visualização desses projetos, a gente consegue muitas vezes free. Então, assim, o meu custo seria reduzido. A gente precisa ter essa percepção. E preciso até comentar mais uma coisa que é bem interessante, né? Que o BIM, a gente está falando que é uma inovação e tudo mais, só que já estão chegando coisas mais novas, mais recentes, que estão se agrupando com o BIM, que é a inteligência artificial. Olha aí. Ou seja, a gente mal começou a implementar o BIM e já estão chegando novas tecnologias, né?
com a realidade virtual aumentada, né, os óculos, né, de realidade virtual, onde você coloca o óculos e você anda pelo espaço e você começa a enxergar o projeto em 3D. E você consegue manipular, né, esse projeto, né, no espaço. E ele já vai atualizando lá no seu desenho, lá no computador. Olha. Mas na hora da prestação de contas não adianta do óculos virtual, né? A coisa é real. Olha o Tribunal de Contas aí, presente. Aí eu pergunto para você, quais são os principais pontos que vocês têm notado de falta ou de falha nessa prestação, por exemplo, de contas no BIM, que vocês têm já visto? implantados, né? Nos que já são implantados, como tem sido isso, essa questão de fiscalização? Qual o principal erro, qual a principal falha que tem sido apontada? Já tem algo parecido para poder... Então, com relação à fiscalização em obras com o BIM, nós não temos ainda nenhuma notícia assim, de algum tribunal que tenha feito uma fiscalização, né, uma auditoria com um projeto em BIM. Um caso assim parecido foi do TCU, né, que fez um projeto, fez uma fiscalização numa obra, mas assim, até mesmo pela falta de saber como lidar também com essa ferramenta, porque essa também é uma realidade dos tribunais, né, de contas, como é que a gente vai lidar com essa nova metodologia, como que a gente vai utilizá-la para poder fazer essa fiscalização. Então acabou-se que essa fiscalização do TCU ela acabou ficando uma fiscalização mais tradicional, se restringindo mais ou menos a pegar, extrair quantitativos, né, e verificação de plantas. Então, assim, é preciso também que os tribunais, né, comecem a dar esse passo nesse sentido, né? Eu tenho feito alguns estudos, né, tentando produzir algum material para justamente elucidar esse caminho, para que o pessoal do Tribunal de Contas, né, que eles possam ter assim, uma diretriz de como usar essa ferramenta na aplicação no dia a dia ali da... É justamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que anda essa questão? O senhor acha também que os tribunais estão preparados para isso? Ou vai precisar passar por uma reciclagem grande para atualização também de softwares ou de pessoal também para essa fiscalização, para saber utilizar essa ferramenta? Como é que o senhor vê isso também? Então, como eu comentei contigo, né, o BIM ele é uma disrupção, certo? Ou seja, nós estamos quebrando assim, uma tradição de como trabalhávamos e precisamos reformular como é que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Com os tribunais de contas também não é diferente, né? Como eu comentei, quando a prefeitura, o órgão, vai contratar um projeto em BIM, ele precisa fazer a documentação de requisitos, que a gente chama de PEB, né? Projeto de Execução PIM. Então, o que acontece? Ali você tem os requisitos que você está querendo. Assim, eu quero que o desenho seja com esse nível de informação, com esse nível de detalhamento, eu preciso que tenha essas informações assim. E você paga por isso. Esse grau, quanto maior o nível de detalhamento que você exigir na contratação do BIM, é bem provável que o preço do projeto ele vai ser maior. Por quê? Porque a pessoa que vai desenvolver, ela vai gastar mais tempo. Ela vai ter que se dedicar mais tempo para poder fazer e te atender com todos aqueles requisitos. Então, você vai pagar por isso, tá? E quando você recebe, você tem que conferir se você recebeu tudo aquilo, entendeu? Então, hoje, o que acontece? Hoje, o Tribunal de Contas não faz essa verificação para saber se aquilo que você contratou é o que você recebeu. Mas agora a gente vai ter um documento, né? Porque, tradicionalmente, eu preciso de um projeto de arquitetura para uma escola pública. Você não fala com todos os requisitos, porque a pessoa que é o engenheiro, o arquiteto que vai fazer aquele projeto, ele já sabe quais são os requisitos que ele tem que atender. Hoje não, com o BIM você tem que colocar no papel, né, quais são esses requisitos. Então esse é um lugar onde a gente vai começar a verificar se a prefeitura está contratando, né, o Estado está contratando um projeto, está requerendo um alto nível de detalhamento e estão pagando caro por isso. Nós estamos recebendo isso daí? Porque senão está sendo algo superfaturado, né? Eu estou pagando caro e estou recebendo um detalhamento muito baixo. Isso vai complicar minha obra, vai atrapalhar, entendeu? De repente, a falta de uma informação aqui no início do projeto pode me ocasionar uma obra parada e um aditivo. Então, nós temos que chamar atenção para isso. Uma outra situação é a questão do sombreamento, né? Eu posso ter, por exemplo, 2 mesas desenhadas no computador e, de repente, uma está exatamente em cima da outra. Pode acontecer isso, né? Às vezes a pessoa está trabalhando no software e acabou colocando, né, 2 blocos um em cima do outro. E você não vai perceber isso.
E no quantitativo, se você não souber também conferir, pode ser que você esteja contando duplicado isso. Então, isso também vai ter que chamar atenção para que a gente possa conferir, para não ter, né, objetos em duplicidade. Então há um trabalhar também, vai ter que ter um trabalhar também desses auditores para poder ter toda essa atenção, uma grande equipe novamente montada para poder ter atenção a essa nova ferramenta, essa nova tecnologia. Sim, é preciso que os auditores da área de fiscalização de obras, né, que eles estejam atentos com essa metodologia. Agora, é importante frisar, o Tribunal de Contas não faz projeto, a gente apenas fiscaliza. Então, por exemplo, nós não precisamos adquirir uma licença do software, mas a gente precisa saber trabalhar no software. Nós precisamos visualizar, nós precisamos ter ferramentas de visualização e poder fazer a extração, né, dessas informações. Uma outra iniciativa muito bacana, né, o Instituto Brasileiro de Obras Públicas, o IBRAOP, nós, né, começamos um grupo, né, IBRAOP BIM, para justamente discutir quais são assim, a forma que os tribunais vão começar a utilizar essa tecnologia para adequar a nova realidade, né, daqui para frente das fiscalizações de obras. E é algo que sempre vai inovando, né? Novas tecnologias vão aparecendo, e aí tem que ficar sempre se atualizando. É uma quebra de paradigma. Os profissionais precisam estar sempre atualizados também com relação a toda essa tecnologia que vai chegando. Por isso a importância da capacitação. Isso. Ou seja, a gente precisa estar a todo momento estar sendo capacitado. Todo momento a gente precisa participar de eventos, participar de feiras, né, de congressos, estar fazendo cursos, tem que estar se atualizando constantemente. Eu vou fazer uma pergunta, Isaías, que eu acho que essa pergunta era sua, mas desculpa. Assim, para o Edson, o que você acha que a marcha dos prefeitos, né, aqui a marcha em defesa dos municípios em Brasília, na arena específica que você apresentou, falou sobre o BIM, o que um evento como esse pode representar na desmistificação do BIM? Bem, esse tipo de evento ele é sempre muito interessante, porque você, né, tem pessoas de todo o país, né? Na sala ali nós tínhamos ali um participante ali, que é o assessor do prefeito, numa prefeitura de Santa Catarina, que já está implementando o BIM, já está numa fase já, Olha, né? Temos outras pessoas que me pareceram que estavam um pouco mais avançadas no assunto, já estavam compreendendo pelo menos aquilo que estava sendo exposto, né, em termos de assunto técnico ali. E você vê muitos olhares curiosos de pessoas que estão, de repente, ou querendo fazer, ou, né, tipo assim, olha, eu não tinha me atentado para isso, mas parece que esse negócio é meio bom, eu acho que eu vou querer arriscar. Então, assim, você começa a perceber que isso começa a ser difundido. Né? E realmente precisa, assim, novos eventos, né, trazendo essa temática, abordando cada vez mais, para poder fazer chegar, né, a todos esses gestores municipais ali, que é um processo que ele não tem volta. O BIM é um caminho que não tem volta. Tá? Antigamente nós fazíamos projeto na prancheta, no papel vegetal, né? E aí um dia chegou um tal de AutoCAD, ou seja, nós passamos para o computador. Todo mundo achava que aquilo não ia dar certo. E 3, 4 anos depois, não existia mais ver papel vegetal, não tinha prancheta mais, acabou as canetas, acabou tudo. E nós passamos ao AutoCAD. E o AutoCAD chegou agora num certo ponto em que agora é o BIM. O BIM está tomando o lugar e, novamente, é um caminho que não tem volta. Quero perguntar para o senhor, para a gente encerrar aqui, tem um grupo de trabalho, um grupo de estudo que possa auxiliar aquela pessoa que está pensando em implementar o BIM, o prefeito, alguém que queira implementar, tem alguém que pode se recorrer? Você já tem algo assim para informar, um material de início, para a pessoa pelo menos tomar nota do que está sendo feito? Olha só, como eu comentei, né, nós temos ali o caso do Paraná. Né, se você colocar na internet lá BIM Paraná, você já vai ser jogado automaticamente para o site, né, do BIM Paraná. Dentro daquele site ali você vai ter uma série de documentos, informações, case, contatos com pessoas. Quem quiser também tem o endereço do BIM Londrina, né, que é um pessoal que também já está bem avançado. É só jogar na internet, a informação hoje está muito fácil de você, né, conseguir. Sim. Tem muito material interessante. O próprio site da BDI, né, do governo federal também, só colocar lá BDI, BIM, você já vai ser direcionado para a página deles. Tem muito material, tem muita coisa. Agora, basta realmente interesse de ir atrás, de, né, buscar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento.
Muito bem, quero agradecer aqui a presença do Edson de Souza, que é o auditor de controle externo do TCE do Pará, juntamente com a Alessandra Ferreira, que é a nossa técnica responsável ali para a nossa área. Muito obrigado pela palestra, que realmente as pessoas possam ter absorvido um pouco daquilo que é importante para as prefeituras nessa implementação nova, de uma nova tecnologia, de uma nova metodologia, que as pessoas possam realmente querer isso para elas e que a gente possa também não ter mais essas obras paradas, porque é complicado. Realmente. Agradeço, Isaías, agradeço a Alessandra, e eu espero realmente que na palestra eu tenha incentivado o pessoal ali a realmente dar esse primeiro passo aí. Muito obrigado. Obrigado, Alessandra. Obrigada, nós que agradecemos. Pode vir. O podcast da 25ª Marcha da CNM.